E se eu te dissesse que um corvo pode lembrar do seu rosto por anos? E mais, ele pode avisar outros corvos sobre você, mesmo que eles nunca tenham te visto antes. Isso não é teoria, nem exagero. É algo que já foi observado e testado em situações reais. E talvez o mais inquietante não seja o que eles fazem, mas o porquê fazem. Corvos não são apenas aves comuns. Enquanto a maioria dos animais reage por instinto, eles observam, analisam e tomam decisões. Eles aprendem com experiências, reconhecem padrões, em alguns casos, parecem até julgar comportamentos. Agora imagina isso sendo direcionado a você, à sua rotina, aos seus movimentos, às suas atitudes. Neste vídeo, você vai descobrir 9 segredos da mente dos corvos, e o último revela algo que muda completamente a forma como você enxerga esses animais. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que realmente está por trás da inteligência deles. Antes de entrar nos segredos, você precisa entender um ponto essencial. Corvos não são inteligentes para um animal. Eles são inteligentes, ponto. Em testes científicos, eles já demonstraram habilidades que, por muito tempo, acreditava-se serem exclusivas de primatas. Resolver problemas complexos, usar ferramentas e até adaptar estratégias quando algo não funciona. Tudo isso já foi observado em diferentes espécies de corvos. Mas o que realmente chama atenção não é só a capacidade de resolver problemas. É a forma como eles fazem isso. Corvos não agem apenas por tentativa e erro. Eles observam, analisam, muitas vezes, antecipam situações antes mesmo que elas aconteçam. Pesquisadores já registraram comportamentos que indicam memória de longo prazo, reconhecimento individual e até reações diferentes dependendo da pessoa com quem estão lidando. Ou seja, não estamos falando de um animal que simplesmente reage ao ambiente. Estamos falando de um animal que interpreta o ambiente. E quando um ser vivo começa a interpretar o que acontece ao redor, as regras mudam completamente. Por quê? A partir desse ponto, não se trata mais de instinto. Se trata de decisão. E é exatamente aí que começam os segredos mais inquietantes. O primeiro segredo da mente dos corvos começa com algo aparentemente simples, mas extremamente poderoso: a capacidade de reconhecer padrões. Corvos passam grande parte do tempo observando o ambiente ao redor. Mas essa observação não é passiva. Eles estão constantemente registrando comportamentos, rotinas e repetições. Se uma pessoa alimenta corvos todos os dias no mesmo horário, eles aprendem esse padrão rapidamente. Mas não apenas isso. Eles também percebem quando algo muda. Um atraso, um movimento diferente, uma atitude fora do comum. Tudo isso chama a atenção deles. E esse tipo de percepção vai muito além da busca por comida. Corvos conseguem associar ações específicas a consequências específicas. Se alguém já representou uma ameaça, eles registram esse comportamento como um padrão negativo. Com o tempo, esse padrão passa a influenciar diretamente a forma como eles reagem. Isso significa que, para um corvo, você não é apenas mais uma pessoa. Você é um conjunto de ações previsíveis ou imprevisíveis. E quando um animal consegue prever comportamentos, ele ganha uma vantagem enorme sobre o ambiente. Mas reconhecer padrões é só o começo. Porque depois de entender o que se repete, vem a próxima etapa: usar isso a favor deles. Depois de reconhecer padrões, os corvos dão um passo ainda mais impressionante. Eles usam o ambiente a seu favor. E isso fica claro quando observamos uma habilidade rara no reino animal: o uso de ferramentas. Em diversos experimentos, corvos foram vistos utilizando galhos, arames e até objetos adaptados para alcançar comida em locais difíceis. Mas o mais curioso não é o objeto em si. É a intenção por trás da escolha. Eles não pegam qualquer coisa. Eles selecionam, testam e, se necessário, modificam o objeto até que ele funcione. Isso mostra algo que vai além do instinto. Mostra compreensão. Em alguns casos, corvos foram capazes de resolver sequências de problemas, onde uma ferramenta levava a outra, até alcançar o objetivo final. Isso exige memória, planejamento e raciocínio encadeado. Ou seja, não é apenas usar algo, é entender como usar. E quando um animal entende como manipular o ambiente, ele deixa de ser apenas parte dele e passa a controlá-lo, pelo menos em certo nível. Mas mesmo com toda essa habilidade, ainda existe algo mais profundo acontecendo. Porque saber usar ferramentas é uma coisa, saber quando usar é outra completamente diferente. Saber usar ferramentas já demonstra inteligência. Mas o que realmente diferencia os corvos é a forma como eles escolhem o momento de agir.
Eles não se movem por impulso. Antes de qualquer ação, existe um processo silencioso de análise. Em situações de risco, como pegar alimento em locais movimentados, corvos frequentemente esperam. Observam o comportamento humano, calculam o nível de perigo e só então decidem se vale a pena agir. Esse tipo de comportamento mostra algo raro: avaliação de risco. Eles parecem pesar custo e benefício antes de tomar uma decisão. Se o ambiente não está seguro, eles recuam. Se percebem uma oportunidade, agem com precisão. E isso não acontece uma única vez. É um padrão consistente. Em alguns estudos, corvos ignoraram comida fácil simplesmente porque havia um elemento de ameaça por perto. Eles preferiram esperar e voltar depois, quando o risco fosse menor. Isso significa que, para eles, nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. E quando um animal começa a escolher com base em estratégia, ele deixa de reagir ao mundo e passa a jogar com ele. Mas decisões individuais não são o limite dessa inteligência. Porque os corvos não aprendem apenas sozinhos. Se a inteligência dos corvos fosse apenas individual, já seria impressionante. Mas o que torna tudo ainda mais complexo é a capacidade de compartilhar o que aprendem. Corvos não vivem isolados. Eles fazem parte de grupos sociais onde a informação circula. E não estamos falando apenas de imitação simples. Estamos falando de transmissão ativa de comportamento. Quando um corvo identifica uma ameaça, ele não guarda isso só para si. Ele emite sons específicos, muda sua postura e influencia diretamente a reação dos outros ao redor. Com o tempo, esse comportamento se espalha. Corvos que nunca tiveram contato direto com aquela ameaça passam a agir como se já soubessem o que esperar. Isso cria algo muito próximo de uma memória coletiva. Em alguns casos, grupos inteiros passaram a evitar certas pessoas ou locais, mesmo que apenas um indivíduo tenha tido a experiência inicial. Isso mostra que o conhecimento, para os corvos, não morre com a experiência individual. Ele continua, evolui e se adapta dentro do grupo. E quando a informação começa a ser compartilhada dessa forma, o impacto deixa de ser individual e passa a ser coletivo. Mas para que isso funcione, existe uma habilidade ainda mais refinada por trás. Eles precisam entender intenções. Compartilhar informação já é algo avançado. Mas para que isso funcione de forma eficiente, os corvos precisam ir além da simples observação. Eles precisam interpretar o que está por trás das ações. Corvos não reagem apenas ao que você faz. Eles reagem ao que você pode fazer. E essa diferença é crucial. Em estudos controlados, pesquisadores perceberam que corvos se comportavam de maneira completamente diferente dependendo da postura humana. Um simples olhar direto, um movimento mais brusco ou uma aproximação lenta já era suficiente para mudar a reação deles. Isso indica que eles não estão apenas vendo movimentos. Eles estão avaliando intenção. Se percebem ameaça, se afastam antes mesmo de algo acontecer. Se identificam neutralidade, permanecem próximos. Esse tipo de leitura transforma qualquer interação em algo dinâmico. Porque, a partir desse ponto, não existe mais comportamento fixo. Existe interpretação em tempo real. E quando um animal começa a interpretar intenções, ele se antecipa ao que ainda nem aconteceu. Mas essa antecipação não se limita ao momento presente. Ela pode se estender muito além disso. Interpretar intenções já coloca os corvos em um nível acima da maioria dos animais. Mas o que realmente expande essa capacidade é o fato de que eles não vivem apenas no presente. Corvos demonstram algo que, por muito tempo, foi considerado exclusivo de humanos: a capacidade de planejar o futuro. Em diversos experimentos, eles foram observados guardando comida em locais estratégicos para consumir depois. Até aqui, isso poderia parecer instinto. Mas o detalhe está na escolha. Eles não escondem alimento de qualquer forma. Escolhem locais menos visíveis. Mudam o esconderijo se percebem que estão sendo observados. Em alguns casos, fingem esconder comida apenas para enganar outros corvos. Isso mostra algo ainda mais complexo. Eles consideram o comportamento dos outros ao tomar decisões futuras. Ou seja, não é apenas planejamento. É planejamento baseado em cenário. Eles antecipam possíveis riscos, ajustam estratégia, se criam alternativas antes mesmo de precisar delas. E quando um animal começa a agir com base no que ainda vai acontecer, ele deixa de depender do acaso. Mas mesmo o futuro, para os corvos, não apaga o passado. Porque algumas experiências simplesmente não são esquecidas. Planejar o futuro mostra inteligência. Mas lembrar do passado com base em emoção
mostra algo ainda mais profundo. Corvos não esquecem experiências negativas com facilidade. Quando algo ruim acontece, essa informação não é armazenada apenas como um dado. Ela vem carregada de significado. Se um humano já representou ameaça, seja tentando espantar, capturar ou interferir, o corvo registra isso como um padrão emocional negativo. E essa memória influencia diretamente o comportamento futuro. Eles evitam aproximação, mudam rotas, em alguns casos, passam a reagir de forma defensiva antes mesmo de qualquer nova ação acontecer. O mais impressionante é que essa memória não parece desaparecer rapidamente. Mesmo após longos períodos sem contato, o comportamento permanece. Isso indica que não se trata apenas de aprendizado simples. Existe uma associação emocional envolvida. E quando a emoção entra na equação, a reação deixa de ser apenas lógica. Ela se torna mais intensa, mais rápida e mais difícil de mudar. Isso significa que, para um corvo, você pode deixar de ser apenas parte do ambiente e passar a ser parte da história dele. Mas essa história não fica limitada a um único indivíduo. Ela pode se espalhar. Se experiências individuais já são fortes, o que realmente amplifica o impacto é a forma como os corvos se comunicam entre si. Eles não usam apenas sons aleatórios. Cada vocalização pode carregar um significado específico, dependendo do contexto. Alertas de perigo, chamadas para alimento ou sinais de atenção. Tudo isso pode ser transmitido com variações sutis. Mas não é só o som. A postura corporal, o movimento das asas e até a direção do olhar também fazem parte desse sistema. Quando um corvo identifica algo relevante, ele não reage sozinho. Ele sinaliza. E essa sinalização muda o comportamento do grupo inteiro em questão de segundos. Isso cria uma rede de informação em tempo real. Em alguns casos, um único evento é suficiente para alterar a forma como vários corvos passam a agir em determinada área. Como se todos compartilhassem a mesma experiência, mesmo sem vivê-la diretamente. E quanto mais vezes essa informação circula, mais forte ela se torna. Isso transforma qualquer interação em algo muito maior do que parece à primeira vista. Porque, a partir desse ponto, não é mais um corvo observando você. São vários. E todos eles podem estar reagindo à mesma coisa. Agora chegamos ao ponto mais inquietante de todos. Tudo o que você viu até aqui, padrões, decisões, comunicação, leva a uma capacidade específica que muda completamente a forma como você deve enxergar os corvos. Eles não apenas observam humanos. Eles reconhecem humanos. Em estudos conduzidos por pesquisadores, corvos foram expostos a pessoas usando máscaras específicas. Algumas dessas máscaras estavam associadas a experiências negativas, como captura temporária para análise. Outras não representavam ameaça. O resultado foi claro. Corvos passaram a reagir de forma agressiva apenas às máscaras associadas ao perigo. Até aqui, parece aprendizado comum. Mas o que aconteceu depois é o que chama a atenção. Mesmo anos depois, sem qualquer novo contato, os corvos continuaram reagindo da mesma forma ao ver aquelas máscaras. Eles lembraram. E mais do que isso, outros corvos, que nunca tiveram contato direto com aquela situação, também começaram a reagir de maneira semelhante. Isso indica que a informação não só foi armazenada, como foi compartilhada. Ou seja, um único evento pode se transformar em conhecimento coletivo. E nesse momento, a pergunta deixa de ser sobre o que os corvos fazem. A pergunta passa a ser: o que eles sabem sobre você? Por quê? Se você já teve algum tipo de interação negativa, existe a possibilidade de que isso não tenha sido esquecido. E talvez nem esteja limitado a um único corvo. Agora imagina isso acontecendo sem que você perceba. Um olhar, um movimento, uma reação, e a informação já está circulando. Eles não precisam estar perto o tempo todo. Basta terem te reconhecido uma vez. Depois de tudo isso, fica difícil enxergar os corvos da mesma forma. Eles não são apenas aves observando o ambiente. Eles interpretam, aprendem, decidem e compartilham informações de maneiras que, até pouco tempo atrás, eram atribuídas apenas a humanos e a alguns poucos animais. Cada comportamento que você viu aqui, desde reconhecer padrões até lembrar rostos, faz parte de algo maior. Uma mente que está constantemente analisando o mundo ao redor. E isso muda completamente a dinâmica entre você e eles. Por quê? A partir do momento em que um animal consegue te reconhecer, interpretar suas ações e reagir com base nisso, você deixa de ser invisível. Você passa a fazer parte do ambiente deles de forma ativa.
E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Da próxima vez que um corvo te observar em silêncio, parado, sem fazer nada, talvez ele já tenha uma opinião formada. Talvez ele já tenha informações suficientes. E talvez ele não esteja sozinho nisso.